E aí, gente, boa noite. Vamos dar início ainda a mais uma aula de análise em matemática 3, nossa aula 23. Bom, na última aula nós vimos o conceito de... o finalzinho da aula foi o conceito de limite, tá? E a aula de hoje nós vamos começar no capítulo seguinte, que é a parte de diferenciabilidade, tá? Beleza? Então, bora lá. Então, vamos falar de diferenciabilidade. Diferenciabilidade em Rn. Diferenciabilidade. Vou tentar deixar as notas organizadas, para ficar mais fácil de vocês estudarem, beleza? Gente, então vamos primeiro recapitular aqui o conceito de diferenciabilidade no caso da reta, tá? Que vocês viram no curso de... Eu não me lembro se é análise matemática 1 ou 2. Eu acho que é a 2. Então, bora lá. Definição. Seja x contido em Rn... Opa, na reta, desculpa. Na reta. É um conjunto aberto. Tá? Uma função f é dita diferenciável certo? No ponto A pertencente a x, ele ao mesmo tempo tem que estar no conjunto, no domínio, e ser um ponto de acumulação, tá? Se o limite de f de A mais H menos f de A, certo? Sobre H, só quando esse limite aqui existe. Ou seja, ela é diferenciável no ponto A se esse limite existir. Beleza? Caso afirmativo, ou seja, caso o limite exista, tá? Este limite é denotado por f' de A. Não foi isso? Beleza? Beleza. Isso lá na reta, tá? Disse que f é diferenciável Disse que f é diferenciável, certo? Quando f' de A existe, certo? Para todo A pertencente a x e ser um ponto de acumulação, tá? Bom, isso aqui é o conceito, certo? Lá da reta. Só que
num curso de análise matemática 2, eu não lembro se é A2 ou se é A1. É A1 ou A2? A derivada, 2. Lá você vê a palavra derivável, tá? Só que como é que a gente vai generalizar, certo? Então vamos usar o termo diferenciável. Lá na reta também, vocês tinham o seguinte teorema, certo? Que diz o seguinte: seja x contido em R, certo? Um aberto. X contido em R, um conjunto aberto. Beleza. A função é f de x em R, certo? É diferenciável. Certo? No ponto A, certo? Se e somente se existe um elemento C real, certo? Tal que deixa eu escrever aqui de outra cor. A mais H pertencente a X implica que F de A mais H é igual a F de A, certo? Mais CH mais R de AH, tá? Onde o limite, certo? De R de H sobre H, certo? Quando H tende a zero, esse limite é zero, tá? Caso afirmativo, o C, certo? Que existe, a gente denota como F' de A. Na verdade, o C vai ser o F' de A, tá? Bom, a demonstração desse teorema, ele foi visto lá no curso de análise na reta, certo? Eu vou até escrever aqui, demonstração. Curso de análise. Isso seguindo nossa grade aqui do bacharelado. Análise matemática. 2. Lá você vê a demonstração desse camarada. Você também dá para ver no Elinho, tá? Aquele livrozinho do Elon Lages Lima, o cinzazinho pequenininho, certo? Você lá vê a demonstração desse teorema. Bom, eu queria fazer uma observação no seguinte. Olha a definição de derivada, aliás, de uma função ser diferenciável e observe o seguinte. Olha aqui essa expressão aqui, tá? Quando você analisa, certo? Na reta isso faz sentido porque você consegue fazer divisão de números, certo? Na reta. Porém, certo? Quando você vai para o R2, R3, por Rn qualquer, certo? Para n maior do que 1, você não tem como você fazer uma divisão de vetores. Então você não pode pegar essa definição de derivada e generalizar, tá? Entendeu? Então o que a gente vai fazer? Baseado nesse teorema, se você prestar atenção nesse teorema, você tem um se somente se. O que significa dizer isso? Significa dizer que as expressões, certo? Elas são, certo? Digamos, equivalentes, tá? Então, se você prestar atenção aqui, certo? Haveria uma divisão, certo? Nesse limite aí, de R de H sobre H. Só que eu vou fazer umas observações agora, tá? E com isso, nós vamos ver o seguinte, que esse limite ele vai equivaler a um outro limite,
tá? E com isso a gente consegue ter digamos, a gente consegue ter uma definição, certo? Para diferenciabilidade no RN, tá? Então eu vou escrever isso que eu acabei de falar, eu vou escrever aqui em forma de observação. Então, observação. Eu vou chamar de observação 1. A observação 1 diz o seguinte, a definição, foi o que eu acabei de falar, na verdade, né? A definição estrela, tá? De derivada envolve uma divisão, certo? Aliás, envolve uma divisão, tá? Pensando numa generalização, da definição de aplicação diferenciável, né, no espaço Rn. Professor, Oi. a definição estrela da derivada envolve uma divisão? Envolve. Beleza, deixa eu corrigir aqui. Muito bem. Envolve. Ficou envolver, né? Opa. Pronto. Deixa eu deixar aqui esteticamente amenizar aqui o prejuízo. Pronto. Ninguém está vendo a gambiarra, mas enfim. Pensando na generalização da definição de aplicação diferenciável no espaço Rn, certo? Não é possível certo? Utilizar a ideia de estrela, né? Uma vez que, em geral, certo? Não é possível efetuar, né, uma divisão de vetores. Beleza? Agora, essa observação 2, que eu vou fazer agora, tá? É o que vai, é o tempero que está faltando na receita, certo? Para a gente conseguir uma... Aqui está funcionando. Então, na observação 2, aqui nós temos o seguinte. Observemos ainda que, bom, nós tínhamos visto naquela proposição lá de cima, tá? Caiu aí, professor. Caiu? Ah, agora caiu. Como assim caiu? Aqui, ó, a tela fica preta. Eu sei, mas caiu mesmo a internet da federal? Caiu? Não, só foi a tela do tablet que caiu. Não, aqui caiu,
Aqui a internet tá funcionando. O que caiu foi o tablet. Tá conectado aqui o Wi-Fi, mas caiu. Deixa eu ver aqui. Tô sem internet. Não, mas foi a internet também, porque porque Caiu na internet mesmo, aqui o Wi-Fi tá funcionando não. Aí enviou. Voltou. é porque o tablet ele se conecta via Wi-Fi. Agora voltou. Peraí que eu vou tentar voltar agora. Pronto. Aqui R de H sobre H, quando H tende a zero, isso aqui é igual a zero, certo? Se somente se o limite, tá? De R de H sobre o módulo de H, certo? Quando H tende a zero, é zero, certo? Essa aí é a observação 2. Observe o seguinte, no lugar de eu colocar, certo, o H, eu troquei pela norma de H. Pegou aí, Gabriel, essa última parte? Não, o que eu falei é o seguinte, essa é a observação 2. Essas duas expressões são equivalentes. A diferença é que no lugar do H eu substituí pelo o módulo de H. Tá? Pronto. Então, com isso, certo? Com essa equivalência aqui do teorema, então eu vou dar uma ideia de generalização. Tá? Só que antes disso, eu queria mostrar, eu visualizar, certo? Essa ideia aqui num gráfico. Certo? Isso aqui, ó. Módulo ou norma, professor? Não, aqui é módulo, porque está na reta. Ah, tá. Esse contexto que eu expliquei todinho é na reta. Aí depois é que eu... O R é uma aplicação que ele vai de R em R, de R em R, quando ele for... Não, aqui é de R em R. Tá, mas quando ele for generalizado... Quando ele for generalizado, vai ser de Rn a Rm. M. Então, bora lá. Então, eu vou desenhar aqui o gráfico, tá? Então, vejam o seguinte. Eu vou fazer aqui no plano, fica mais fácil vocês visualizarem, tá? Bom, aqui eu vou marcar o ponto A, certo? Só que essa distância aqui, ela vai ser uma distância H, tá? Então, se aqui é uma distância H, esse ponto aqui vai ser quem? O A mais H, tá? Aqui em cima, certo? Nós vamos ter, isso aqui seria o gráfico da função f, tá? Então, aqui em cima, né, você tem aqui o ponto A e você vai ter o correspondente, certo? F de A. Aqui você tem A mais H, tá? E aqui você vai ter o seu correspondente. Deixa eu botar aqui de preto. Aqui vai ser F de A, tá? Aqui é F de A mais H, tá? Beleza? Aí eu quero fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Pegar aqui um roxo. Aqui vai ser eu vou pegar aqui uma reta tangente, tá? Aqui, beleza. Isso aqui é uma reta tangente. Aí aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma outra cor verde. Eu vou prolongar aqui, certo? Que essa parte que está tracejada de verde é exatamente a distância H, certo? Então isso aqui também pode ser visto como módulo de H, certo? Esse segmento verde aqui, deixa eu só dar uma reforçada. Vocês conseguem ver esse segmento verde? Dá pra ver, professor. Pronto. Então você pode ver isso aqui como módulo de H, tá? Agora, esse outro pedaço aqui, esse de verde aqui, ó, é essa distância
entre a reta tangente, certo? E o gráfico da função, isso aqui seria o R de H. Tá? Aí vocês verem o seguinte, aí você tem esse outro pedacinho aqui, deixa eu mudar aqui de cor. Eu vou botar esse rosinha aqui. Pronto. Aí aqui você tem, ó, esse pedacinho aqui rosa, tá vendo, ó? Esse pedacinho rosa, ele seria o F' de A, certo? Vezes H. Aí quando você compara com esse segmento aqui, ó, o que é que você tem? Aqui você tem, por um lado, você tem que F de A mais H, certo? Menos F de A, tá? É igual a quanto? E do outro lado você tem o quê? R de H, certo? Mais F' de A vezes H. Tá? E se vocês analisarem, observarem bem essa expressão aqui, tá? Vocês percebem o seguinte, que, cadê? É exatamente essa expressão aqui que está marcada de amarelo. Beleza, agora vamos ver aqui, quando você pegar R de H sobre o módulo de H, quando você pega aqui o limite, vamos pegar aqui. O limite de R de H sobre o módulo de H quando H tende a zero. Quando você vê esse H diminuindo, né, tendendo a zero, tu vai ver que a razão entre a diferença R de H e a norma de H, elas também vão diminuindo para zero, porque é como se esse ponto aqui, tá? É como se esse ponto aqui se aproximasse do A, tá? Então, quando isso acontece, então esse pedacinho aqui ele vai diminuir, tá? E esse aqui também, certo? Então aí você tem a visualização gráfica de que isso aqui vai para zero, tá? Então, com base, certo? Com essa equivalência do teorema anterior, nós vamos fazer uma definição, tá? Do caso para o Rn. Vai ser essa mesma ideia, tá? Essa mesma ideia que está aqui. Opa. Só que no lugar de eu usar o módulo, eu vou usar a norma, tá? Então vamos lá. Então, definição, agora o caso geral. Seja, certo? Um U contido em Rn, um conjunto aberto. Tá? Dizemos dizemos que uma aplicação f de U em Rm, certo? É diferenciável certo? No ponto A, certo? Se, certo? Existe uma transformação linear T, certo? Que sai do Rn em Rm, certo? Tal que
Bom, se você prestar atenção, a diferença lá do caso da reta para cá é que no lado de você ter uma constante C, tá? Você tem uma transformação linear, tá? Então aqui vai ser o seguinte: A mais H pertence a U, certo? Implica que F de A mais H, certo? É igual a F de A mais TH, certo? Mais R de H. Beleza? Beleza. Aí, onde, certo? O limite, certo? De R de H sobre... Aí aqui no lugar de você... Aí você tem a norma de H. Quando H tende a zero, esse limite tem que ir para zero. Beleza? Então, duas coisas que vocês têm que garantir. Para garantir diferenciabilidade, você tem que ter duas coisas. A existência da transformação linear, tá? E esse limitezinho aí para zero. Se falhar pelo menos, né, um deles já era. Então vamos lá. A aplicação F é dita diferenciável em X, certo? Contido no aberto U, quando, certo? É diferenciável em cada ponto de X. Isso aqui é diferenciabilidade de um subconjunto de U. Deixa eu destacar aqui. Diferenciável. Tá? Beleza? Outra coisa. Disse que F é diferenciável diferenciável, certo? Quando é diferenciável em U, tá? Beleza? Beleza. Beleza, eu quero fazer aqui umas observações, tá? Primeiro, a transformação linear, certo? A transformação linear, transformação linear T da definição quando existe é única, tá? Isto ocorre, certo? Pelo seguinte fato.
Bom, vamos pegar aqui a transformação linear, tá? Eu vou pegar aqui a transformação linear. Ela é o que? T aplicada no ponto H, tá? Aí o que acontece? Você pode multiplicar e dividir por T, desde que T seja diferente de zero. De fato, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu complementar aqui essa frase. Seja, certo? T um elemento da reta, certo? Não nulo. Certo? Aí, então, peraí, deixa eu ver aqui. Ficou um negócio meio estranho. Acho que aqui fica pelo seguinte fato. Seja T um elemento não nulo. Então, isso aqui... Peraí, deixa eu melhorar aqui um pouco esse texto. Sendo T o elemento da reta não nulo, então, acho que agora melhorou. Pronto, aí nós temos o seguinte. Então você pode multiplicar por T e dividir por T, certo? Isso não vai alterar certo? Essa igualdade. Então isso aqui vai ter o seguinte. Aí como T é linear, esse T entra para dentro, certo? Da transformação. Então vai ficar TH sobre T, tá? Só que o que acontece é o seguinte. Isso aqui, esse camarada usando essa expressão aqui, ó. Se você usar essa expressão, o que a gente obtém aqui? A gente obtém o seguinte. Deixa eu passar aqui um... Você vai obter que f de A mais TH menos f de A sobre T. Isso aqui pode ser mais ou menos. Aqui pode ser R de TH sobre a norma de TH, certo? Vezes a norma de H. Tá? Deixa eu colocar isso aqui mais no centro. Beleza? Aí quando você aplicar o limite... Peraí. Logo, esse TH ele vai ser o quê? O limite, certo? Quando o T tende a zero, certo? Isso aqui vai ficar F de A mais TH menos F de A sobre T. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais no centro. Pronto. Bom, a transformação linear T, deixa eu escrever ela aqui. T é chamada de derivada, certo? De f no ponto A. E é denotada por f' de A.
Lembre-se que esse f' de A é uma transformação linear, certo? Não vamos confundir com imagem de coisa não. Esse camarada, certo? Esse f' de A, ele pertence ao espaço das transformações lineares de Rn, certo? Em Rm. Beleza? Agora, se você fosse aplicar um ponto, ficaria f' de A, que isso aqui está fazendo o papel do T. Se aqui tiver um H, seria T de H, tá? Compreenderam? Resumindo a história, a derivada no espaço Rn, ela é uma transformação linear, tá? Beleza? Então vamos ver aqui uns exemplos. A aplicação constante FU contido em Rn, a Rm é diferenciável tá? Sendo a derivada certo? Em cada x dentro do aberto U, certo? A transformação linear nula. F' de x, certo? Transformação linear nula. Tá? Um outro exemplo, vou fazer aqui. É a aplicação f de R2 em R2 definida por f de x, y igual a yx ao quadrado, tá? É diferenciável certo? No ponto um, 2, tá? Bora ver como é que funciona? Então bora lá, vou mostrar que ela é diferenciável nesse ponto aí. Na verdade, essa função ela vai ser diferenciável em qualquer ponto do domínio, mas vamos manter o foco só nesse aí. Então, primeiro, o que é que vocês têm que fazer? É mostrar, certo, que a transformação linear existe. Então, como é que você mostra? Calculando esse limite aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Com efeito, sejam xy igual a 1.12, tá? E vou pegar esse H, como eu estou trabalhando no R2, coordenadas H1 e H2, tá? Então eu vou fazer o seguinte, TH existe, uma vez que, então bora lá, o TH, certo? Quem vai ser TH? Vai ser T de H1, H2, tá? Quem é esse cara? É aquele limite que eu mostrei lá atrás. É o limite, tá? Aqui seria F, que no caso o ponto que eu estou analisando é quem?
é 1, 2, tá? 1, 2, mais T multiplicado por H1, H2, certo? Menos a F de 1, 2, tá? Tudo isso sobre T, quando T tende a 0. Beleza? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui, tá? Deixa eu botar aqui mais para baixo. Isso aqui vai ser o limite. Quando T tende a 0. Aqui é só mais continha mesmo. Aqui vai ficar F. O primeiro ponto vai ficar 1 mais T de H1. Aqui vai ficar 2 mais T de H2. Menos F de 1, 2. Sobre T. Só que olha a cara da função aqui. Tá? Então, tendo essa função aqui, como é que vai ficar essas expressões? Então, vai ficar o limite, tá? Do T indo para 0. Aí aqui vai ficar o quê? Como são duas coordenadas, o que é que acontece? Ele inverte, né, essa F ela inverte a posição e eleva o que é correspondente a x ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar 2, tá? Mais T de H2. Aí aqui eu vou ter o quê? 1 mais T de H1 ao quadrado. Tudo isso aqui menos, aí que quando eu aplicar esse ponto 1, 2, eu vou obter 2, 1. Tá? Isso aqui tudo sobre T. Então, continuando aqui as contas, então vai ficar o limite quando o T tende a 0, tá? Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar, a primeira coordenada vai ficar T H2, tá? E a segunda coordenada, quando eu fazer o produto notável e subtrair por 1, tá? Isso aqui vai ficar da seguinte forma, vai ficar TH1. Aliás, vai ficar 2TH1, que é do produto notável, né? 2TH1 mais T ao quadrado, H1 ao quadrado, tá? Tudo isso sobre T. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso vai ficar o limite quando o T tende a 0. Isso aqui vai ficar o quê? H2, 2H1 mais T H1 ao quadrado. Quando eu aplicar o limite, certo? Isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar H2, 2H1. Se vocês prestarem atenção, tá? Você percebe que a T de H, certo? Ela é linear, certo? Deixa eu escrever ela aqui na frente. Você tem o seguinte, você tem que T de H1, H2, ele é quem? É H2, 2H1. Se tu pegar aquelas propriedades lá da álgebra linear, você vê que essa T é linear. Só que aqui você garantiu a existência da T. Só que ainda você tem que mostrar o quê? Tem que mostrar que o R de H sobre a norma de H vai para 0. Certo? Então, além disso, só que para me calcular o limite R de H sobre a norma de H, eu tenho que primeiro encontrar o R de H. Então o que é que você vai fazer? Tu vai pegar essa expressão aqui, ó. Deixa eu voltar. Cadê a definição? Tá aqui. Tu vai pegar, tu tem a F de A mais H, dá para calcular. A F de A, isso aqui dá para você calcular. Isso aqui dá para você calcular. Isso que tu acabou de encontrar, certo? Então com isso aqui você consegue a R de H. Beleza? Então voltando aqui, isso aqui vai ficar o seguinte. Isso aqui vai ficar... O R de H, ele vai ser quem? Ele vai ser R de H1, H2, tá? Isso aqui vai ficar o quê? F, aqui seria F de A mais H. Então aqui ficaria F de 1, 2, tá? Mais H1, H2,
é menos F de 1, 2, tá? Menos T de H1, H2, tá? Então, quando você fizer aqui essas contas, aqui vai ficar o quê? Essa parte vai ficar F, tá? De 1 mais H1, 2 mais H2, menos F de 1, 2, não vou calcular agora, menos, aí aqui é quem? É H2, 2H1. Então, aqui fazendo essas continhas, vai ficar o quê? Aqui vai ficar 2H2, tá? 1 mais H1 ao quadrado, menos, aqui vai ficar 2, 1, tá? Menos H2, 2H1. Então, fazendo essas contas aí, certo? Isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar 0, tá? H1 ao quadrado. Beleza? Você abrir as contas aí bem direitinho, às vezes chega esse resultado aí. Então, como? Aí você vai fazer o seguinte, R de H sobre a norma de H, isso aqui é o seguinte, isso aqui vai ficar 0 H1 ao quadrado, tá? Sobre a norma de H1 e H2, tá? Isso aqui é igual a quê? 0 H1 ao quadrado, certo? Norma de H1, H2, que por sua vez isso aqui é igual a 0 norma de H1, norma de H1, aliás, módulo de H1, aqui embaixo é H1, H2, pronto, você tem essa expressão aqui, certo? E, outra coisa, essa expressão aqui, tá? O que, é que a gente conclui dela? Vamos pegar aqui, norma de H1, certo? Oh, desculpa, módulo de H1, H1, H2, certo? Vezes H1. Isso aqui é menor ou igual a H1. Então, o que é que acontece? Se tu taca H para 0, as coordenadas H1 e H2 vão para 0 também, certo? Na verdade, H vai para a origem lá do R2, tá? Então, H1 e H2 vão para 0 na reta. Então, o que é que você consegue? Então, quando tu tacar o limite aqui, tu vai garantir que isso aqui vai para 0, certo? Portanto, certo? F é diferenciável no ponto 1, 2. Na verdade, esse exemplo ele pode ser generalizado, né? Como eu falei agora há pouco. Se você quiser até fazer para um ponto arbitrário, você vai perceber que ela vai ser diferenciável para qualquer ponto do domínio. Aí fica como um exercício. Tá? Agora fazer aqui uma observação. A diferenciabilidade certo? Implica em continuidade. Tá?
Para isso, considere um aberto U contido no Rn, certo? E uma aplicação F diferenciável no ponto A, certo? Então, o que nós temos aqui? Nossa hipótese é que a F é diferenciável. Agora nós vamos mostrar que ela é contínua nesse ponto aí, tá? Então é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. R de H, certo? Ele é quem? Baseado nessa... Volta lá. Eu vou dar uma destacada nesse camarada. Essa expressão é extremamente importante. Certo? A R de H é quando você isola a R de H nessa expressão aqui, né? No caso aqui ficou o quê? F de A mais H, tá? Mas a recíproca aí não vale, né, professor? F de A, não. Nem toda função contínua é diferenciável. Agora, se você tem diferenciabilidade, isso implica continuidade. Beleza. Aí aqui, como eu já estou afirmando que ela é diferenciável, então a derivada existe, e é justamente essa transformação linear aplicada no ponto H, certo? Satisfaz o limite de R de H sobre a norma de H quando H tende a zero é igual a zero, tá? Então, com isso aqui já teve essa afirmação. Então, o que é que a gente ganha com isso? Logo, o limite, certo? Do R de H, quando H tende a zero, é igual a quanto? O limite, certo? De R de H sobre norma de H vezes H. É como se eu dividir, certo? Na verdade, isso aqui é trivial. Eu multipliquei e dividi por H, tá? Só que eu já sei que R de H sobre a norma de H vai para zero, né? E quando H está indo para zero, essa norma vai para zero. Então isso aqui dá zero. Beleza? Daí, lembra-se como é que a gente mostra que uma função é contínua? É quando a f, certo? Quando a f de x, o limite de f de x, quando x tende a A, ela dá f de A, tá? Só que aqui o x, ele certo, vai ser o A mais H, tá? Que o limite ela é equivalente. A expressão é equivalente. Então, aqui eu vou fazer o limite quando H tende a zero, certo? De f de A mais H. Esse limite é equivalente àquele que nós vimos nas aulas passadas, né? Ele seria o f de x quando x tende a A, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui seria o limite, certo? Quando H tende a zero. Tu pega essa mesma expressão aqui, ó. Se bem que ela está bem mais perto aqui. Pronto. Tu recalcula, digamos assim, certo? E isola o f de A mais H, tá? Então aqui fica o seguinte, aqui fica a expressão como um todo, ela fica f de A, certo? Mais f' de A mais H, isso aqui é a transformação linear, mais R de H, tá? O que vai acontecer aqui? A transformação linear ela vai para zero, tá? E nós já vimos que o R de H vai para zero, então o que é que vai sobrar aqui? F de A. Portanto, F é
contínua no ponto A. E só comentando, né, já que o Marcos puxou no assunto, certo? A recíproca ela não é verdadeira, tá? É só você imaginar a função bico, né? Você já consegue visualizar isso aí. Oi? Ela é contínua no ponto zero, mas só que ela não seria derivável. É quase o clássico. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? Nós já temos o conceito de diferenciabilidade, tá? Bom, agora, certo? Eu vou fazer o seguinte. Quando aquele limite lá do TH, da transformação linear, certo? Na verdade, quando aquele limite existe, tá? Eu vou copiar que fica mais fácil. Quando aquele limite existe, isso significa dizer, certo? Que aquele camarada é a derivada direcional. Deixa eu definir que é mais fácil. Deixa eu ver aqui, definição. Seja o contido em Rn um aberto, certo? Sejam IF de U em Rm, certo? Uma aplicação. Uma aplicação. Quando. Deixa eu escrever aqui. Eu estou falando do limite, tá? Quando o limite. Quando t tende a 0 de f de a mais h menos f de... Opa, vamos ter aqui. Quando esse limite existe, certo? Este é chamado, certo? De derivada direcional. Por aí. Opa, saiu aqui da... Deixa eu ver aqui. Desconectou de novo. A internet fica oscilando. Deixa eu desconectar. Pronto, voltou. Este é chamado de derivada direcional, tá? De f no ponto A, certo? Na direção H. Beleza? A qual denotaremos por df dh no ponto A. Beleza? Beleza. Agora veja só, isso aqui, certo? É a definição de derivada direcional. Isso aqui não é aquela transformação linear, não. Pois. Agora, quando você tem diferenciabilidade, esse camarada é a transformação linear, certo?
Então, o que acontece? A existência da derivada direcional não implica dizer que a função ela é diferenciável. Inclusive, do jeito que está definido aqui, isso aqui não necessariamente é uma transformação linear. Tá? Se for, tá, beleza, já temos a primeira hipótese, certo? Garantida. Só que já teria que mostrar que a R de H sobre o módulo de H, quando H tende a zero, que esse limite vai para zero. Certo? Porque esse limite é zero. Pronto, isso aqui é a derivada direcional. Aí vem o seguinte. Logo, certo? Se f é diferenciável, tá? Se f é diferenciável no ponto A, a derivada direcional, certo? Fica bem definida. Certo? E satisfaz isso aqui. df dh no ponto A, ele vai ser exatamente a transformação linear aplicada no ponto H. Tá certo? Resumindo a história, você teria, digamos, a derivada direcional quando você calcularia um conceito de cálculo, certo? Uma derivada direcional de uma função diferenciável ela seria justamente a transformação linear, certo? Na direção H. Beleza? Beleza. Neste caso, aquelas propriedades de transformações lineares são válidas aqui, né? De transformação linear? No Sim. caso lá do teorema do núcleo da imagem, da Tudo isso, sobrejetividade. exatamente. Todas elas. Puxa tudo da álgebra linear para cá. Pode tacar porrada aí. Bomba. Dessa expressão aí, A é fixo e X está variando? Porque aí você tem. É exatamente isso. Porque você tem diferenciabilidade, certo? No ponto A. Se você pegar um outro ponto distinto de A, aí vai ser a diferenciabilidade naquele ponto. Entendeu? Agora, se por acaso. Para cada A que você pegar, certo? Você vai ter uma transformação linear distinta. Tá? Beleza. Sim, nesse caso, não, eu estava só referindo, eu sei que é pontual, né? Eu Uhum. estava só referindo à questão de subjetividade, injetividade. Se valer um, já vale o outro, né? Ou Exatamente. seja, para que vala a outra, já vale o outro. Ou tem Exa que valer o outro. Sim. Então, bora fazer aqui uma observaçãozinha. Como eu tinha falado, tá? A existência da derivada direcional ela não é suficiente para garantir diferenciabilidade, tá? Vamos escrever aqui a existência da derivada direcional, certo? No ponto A não é condição suficiente para garantir, certo? A diferenciabilidade da f neste ponto. Para tanto,
considere a função f de R2 em R, certo? Definida por, deixa eu escrever ela aqui, a f de x, y, ela vai ser o seguinte. É x ao quadrado y, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado. Se o par xy é diferente do vetor nulo. E vai ser 0 se esse cara for o nulo. Tá? Deixa eu colocar ela um pouco mais centrada. Essas notinhas agora, comparado às notas da aula passada, estão bem mais organizadas. Bora, meu compadre, porque tu não quer ir aqui pro centro. Pronto. Ok, nós vamos ver que a derivada direcional, ela existe, certo? Mas você vai ver que ela não é diferenciável nesse ponto aí, 0, tá? Então vejamos que df dh no ponto 0, 0 existe, certo? Porém, f não é diferenciável, certo? Nesse ponto aí. Com efeito, seja H como sendo H1, certo? E H2, porque a gente está trabalhando no R2. Pronto, então, bora lá, deixa eu botar aqui de roxo. O DF DH no 0, 0, por definição, seria quem? O limite, certo? Quando t tende a 0, certo? Seria f do ponto que a gente quer calcular, que no caso aqui é o 0, 0, mais t, h1, h2, tá? Menos f de 0, 0, certo? Sobre t. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o limite, certo? Quando t tende a 0. Aqui dá para enxugar da seguinte forma, que vai ficar f, certo? T de H1, T de H2 sobre T, tá? Então isso aqui dá o quê? Isso aqui, quando você aplicar f, vai ficar o limite, tá? De tende para 0. Aqui vai ficar o quê? Deixa eu colocar essa expressão um pouquinho mais para baixo. Que aqui vai ficar um negócio bem... Pronto. Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar t de h1 ao quadrado sobre t de h2, certo? Aí embaixo t de h1 ao quadrado mais t de h2 ao quadrado, tudo isso sobre t. Quando tu fizer essas contas, isso aqui vai dar o quê? O limite quando t tende a 0. Isso aqui vai ficar o quê? Isso vai ficar h1 ao quadrado, h2, h1 ao quadrado mais
H2. Então, quando você calcular esse limite, isso para ter uma constante, tá? Isso vai ficar o limite quando t tende a zero. Opa, isso aqui já é... Eu coloquei na borracha. Ai, Jesus. Isso aqui vai ficar... Eu vou botar aqui na frente. Isso aqui vai ficar H1 ao quadrado, H2, tá? H1 ao quadrado mais H2. Se vocês olharem essa expressão, ela nem sequer é uma transformação linear. Tá vendo que ela existe? Como ela não é uma transformação linear, então ela não tem como ser diferenciada nesse ponto, só pela não existência da transformação linear. Porém, uma coisa que tem que ser observada é que, mesmo que fosse uma transformação linear, ainda você não teria garantias de que a função seria diferenciável naquele ponto. Por quê? Porque você teria que verificar também que a função r de h sobre a norma de h quando h tende a zero, esse limite tem que ser zero. Certo? Porque senão você não conclui isso, você não garante isso. Né? Você não garante a diferenciabilidade naquele ponto, tá? Que é isso que eu vou escrever agora. Então vamos lá. Como... Aliás, deixa eu concluir só a escrita do exemplo aqui. Estou tentando caprichar na escrita. Como df dh no ponto 0, 0 não é linear, certo? Então, f não é diferenciável, certo? No ponto 0, 0, tá? Outra coisa que eu expliquei para vocês, mesmo que df dh no ponto 0, 0, certo? Fosse linear, certo? Ainda não garante a diferenciabilidade da f, né? Pois, né? O limite de r de h sobre a norma de h quando h tende a zero também tem que existir. Certo? E ser igual a zero. Beleza? Alguma dúvida até agora? Ou tá de boa na lagoa? Por enquanto tá de boa. Beleza. Agora, outra observação, tá? O conceito de derivada, certo? Ele pode ser estendido, certo? Para não só no Rn, mas ele também pode ser usado em qualquer espaço vetorial, desde que ele tenha uma norma lá dentro, tá? Então, o conceito... Mesmo que não seja espaço vetorial normado, eu não poderia fazer isso com bolas, não? Seria possível ou não? Com bolas... Já que eu consigo calcular limites através de bolas. Mas a bola não, a definição da bola não teria que ser de acordo com a norma?
Na verdade, você pode definir bola através de distância, né? Isso mesmo. Mas distância não deixa de utilizar a norma, né? Não, toda norma induz uma métrica, né? Mas a recíproca é. Tá, se fosse pelo menos um espaço métrico. Não, mas aí é o que acontece. O espaço métrico, você só tem ideia de distância lá dentro. Você não tem a álgebra, digamos assim. A soma, né, de elementos, você não teria essas propriedades lá dentro. Então falharia na parte da linearidade. Não seria na linear. Quando eu falo que não tem álgebra dentro do espaço métrico, é você poder pegar dois elementos lá dentro do espaço métrico e, digamos, entre aspas, operar os dois, digamos, somar. Tá? Você não teria, digamos, na verdade, você não teria as propriedades do espaço vetorial, que é somar, né, dois elementos e pegar um cara do corpo e multiplicar por um cara do conjunto e esse resultado cair lá dentro. Você não teria essas operações. Que na verdade você vai precisar. Porque como eu vou, se eu pego um espaço métrico arbitrário, como é que eu vou, digamos, somar o A mais H? Eu tenho que ter uma estrutura algébrica lá dentro. Então só a existência da métrica não garante, né, que, né, não garantiria digamos, a definição de diferenciabilidade lá dentro. Tem que ser um espaço vetorial para garantir a estrutura algébrica lá dentro, né, soma e, né, a soma de dois elementos, né, dois vetores, e o produto, né, desse vetor por esse escalar. Agora, um espaço métrico com uma estrutura algébrica, ou seja, um espaço vetorial que pelo menos tem uma ideia de distância, é uma coisa a se pensar. Se tivesse uma métrica lá dentro. Porque eu consigo falar de convergência, né? Eu consigo falar de limites, bolas, sem necessariamente precisar do nome. Vizinhança. Eu vou dar uma pensadinha. Vamos dar uma pensada também depois. Ver como é que ficaria. Mas a princípio, certo? Porque aí teria que ver essa norma de H, né, como é que seria visto. R de H sobre a norma de H, né? Mas aí o que poderia ficar no lugar da expressão da norma de H? D de H a A. Não, teria que ser uma distância, no caso. A distância de A a H. Por isso tem que ter o espaço vetorial, porque o espaço vetorial você teria uma base, né? Você teria uma origem do espaço vetorial, aí você. Porque essa norma, na verdade, ela está criando uma distância. De A a mais H, então de A até A menos H. Na verdade, a norma de H é a distância do ponto do vetor H até a origem, né? Não, nesse caso, eu poderia fazer uma bola de centro. A métrica de 0, a distância de 0 a H. Poderia ser A distância de 0 a H. É porque tem várias distâncias que são um pouco complexas. Por exemplo, lá no espaço métrico, a métrica 0,1, por exemplo. Teria que ver como é que ficaria. Aliás, teria que ver se a definição. Se a gente substituísse essa norma por uma distância. Se fica bem definido, né? Substituindo por uma métrica, né? se vai falhar em algum lugar. Tem que construir tudo de novo. Pois é. Eu acredito, eu não sei. Teria que dar uma olhada com calma nisso aí. Bom, mas
Pelo menos com norma, um espaço métrico, um espaço vetorial com norma funciona. Então, o conceito de derivada pode ser aplicado em qualquer espaço vetorial normado. Pelo menos esse aqui. Neste sentido, considere a aplicação. Bom, como é que vai ser essa aplicação? Ela vai pegar, vai ser uma F no espaço das matrizes de ordem n e vai no espaço das matrizes de ordem n, certo? Matriz quadrada, tá? Definida. N e vai M? N de navio, todos dois, NN, é matriz quadrada. Porque aqui eu vou pegar uma matriz, certo? E vou multiplicar por ela mesma, ou seja, x ao quadrado. Então tem que ser a mesma ordem. Tá? Então bora lá, com efeito seja x um elemento, uma matriz de ordem n, tá? Então aqui vai ser o seguinte: f de x mais h menos f de x, tá? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ficar x mais h ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Isso aqui dá o quê? Lembrando que matrizes, elas não, certo? Elas não comutam na multiplicação. Então aqui vai ficar o quê? X ao quadrado mais xh mais hx mais h ao quadrado. Isso aqui tudo, certo? É referente a essa expressão aqui, tá? Menos x ao quadrado. Então o que é que vai restar aqui? É xh mais hx mais h ao quadrado. Essa parte aqui seria, digamos, a parte linear, certo? E essa daqui seria o R de H. Note que, nesse caso, a T de H seria XH mais HX, é a parte linear. E R de H, que é igual a H ao quadrado, é o resto. Certo? Daí, para H diferente da matriz nula, nós temos o seguinte: é a norma de R de H, certo? Sobre a norma de H, ela vai ser igual a norma de H ao quadrado
sobre a norma de H, tá? Isso aqui vai ser menor ou igual a norma de H ao quadrado sobre a norma de H, que por sua vez isso aqui é H, tá? Agora eu tenho um bug. O que foi? Diz aí. Não, deixa pra lá. Já me achei. Você achou? Já. Todo mundo entendeu? Foi essa, o bug que tu deu foi essa Eu tinha visto daqui pra cá? por dentro, eu tinha visto depois que eu vi a tá fora. Deixa eu falar. Tá, não, porque aqui é o seguinte, na verdade isso aqui seria o quê? Opa. Isso aqui seria algo desse tipo aqui, né? Aqui você teria H. Isso aqui seria menor ou igual a norma de H. Na verdade isso aqui, essa desigualdade, ela é lá do... Acho que a gente viu isso lá no início do... Ah, lembrei. Que ela você tinha duas transformações, né? Era T e Z, né? Isso aqui é menor ou igual do que a norma de T, norma de Z, né? Só que aqui eu estou usando matriz, mas é equivalente. Para a propriedade das normas espectral? É. Porque a matriz, né? Na verdade existe um isomorfismo entre o espaço das transformações lineares, né? Com o espaço das matrizes, né? Então, por causa disso, você consegue essa desigualdade aqui. Beleza? Então, sanada a dúvida. Eu ia voltar, mas aí ia ter que ficar manchada as notas mesmo. Não tem pra onde correr, não. Então, logo... O que é que a gente tem aqui? É que o limite, certo? Da norma de R de H sobre a norma de H, quando H tende a zero, é igual a zero. Beleza? Portanto, certo? F é diferenciável no conjunto das matrizes de ordem n, matrizes quadradas de ordem n, e para toda matriz de ordem quadrada de ordem n, certo? Tem-se que isso aqui, isso aqui para todo H pertencente ao espaço de matrizes. Beleza? Beleza. Beleza? Bom, gente, alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula de hoje? Ou ficou tudo de boa na lagoa? De boa na lagoa. Oi? Acabou? Ainda queria mais? Vocês querem mais? Rapaz, vocês estão... porque quando você pega a ideia rápido, né? Então... Bom, gente, então a aula de hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Aí nós retornaremos... Hoje é que dia? Eu tô até perdido de dia. Hoje é quinta, né? Sim, senhor. Então vamos retornar na segunda-feira. Eu não sei se sábado eu gravo alguma aula de exercício. Ainda vou ver isso aí, né? Mas é qualquer coisa. Eu não vou confirmar não, mas qualquer coisa eu entro em contato com vocês no grupo. Beleza, pessoal. Beleza? Então, gente, a gente se vê segunda-feira, certo? Aí na semana que vem a aula segunda, terça e quarta aí. E quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Ok. Obrigado. Beleza, bicho. Valeu. Beleza. Valeu.